Agora a gente vai colocar diante de Deus aqui um outro hino, um pedido de oração aí de uma pessoa especial, Raquel Melo, que pediu também um cântico. Ela escuta depois porque muitas vezes não pode estar aqui conosco ao vivo. Então, assim como acontece com a irmã querida, mamãe Raquel, a gente também coloca diante de Deus aqui os outros cânticos. Márcia dizendo que tem que agradecer a Deus por todos os irmãos que estão aqui nesse momento e pelos seus familiares. Isso mesmo, Márcia. Coloque o nome de todo mundo no seu caderno de oração. Entrou aqui na hora da aliança só para você saber. Colocou seu nome aí, deu a paz do Senhor, colocou algum pedido de oração. A gente vai aqui anotar para você. Então vamos lá. Joelma botou meus sentimentos, mas a Arlene está dizendo que a mamãe dela, ela não perdeu a mãe não, a mãe dela está completando 100 anos e a gente vai cantar daqui a pouquinho um ano mais de vida. A Bernadette está dizendo que esse mês também faz aniversário, e aí ela vai pensar no pedido de música antes da data, para eu poder sempre me preparar. Amém, muito obrigado, irmã. Deixa eu cantar aqui a música que a Raquel Melo pediu. Minha vida se transformou desde que ouvi, crendo receber a eterna salvação. Não sei quem conhece esse cântico, mas se você conhece, diga amém. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou, depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado estar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova
nova luz minha vida ganhou, depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, e o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado estar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Pra gente terminar, quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado estar, toda a vida lhe entregar, toda a vida lhe entregar. Amém, amém e amém. Quero convidar você agora para um momento de oração. A gente vai orar, depois a gente vai cantar um ano mais de vida, porque a gente tem aí uma aniversariante de 100 anos, né? E aí eu vou só aproveitar aqui e também acrescentar mais alguns motivos de oração, né? A gente tem ali a Arlene com a sua mãezinha que faz 100 anos. A gente tem aqui também um momento de oração especial em que a gente vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por todas essas bênçãos, mas eu vou convidar agora você para se juntar a nós. Ariane, você chegou aqui agora, mas a gente já cantou logo de manhã, logo para abrir aqui, e aí depois você pode ouvir com carinho o cântico que eu sei que é o que você gosta. Também Rosa está aqui com a gente, Deus abençoe Rosa, Adalto, João Arthur, Andresa, Marielle, Deus abençoe toda a sua família. Chegamos aqui na graça do Senhor. A nossa querida Lourdes, Ariane e Ana Maria dizendo amém, são os que conheciam esse cântico. A Márcia Couto está aprendendo. Então, esse cântico é de Vencedores por Cristo, chama-se Cristo é Meu, você pode procurar depois. A Ariane está pedindo oração pela Luana. Luana teve um diagnóstico aí de câncer, é amiga da nossa irmã Ariane, e é um câncer de mama, está em tratamento psicológico para preparação e aguardando o tratamento contra o câncer. Então vamos orar pelos dois tratamentos, pelo psicológico e pelo fisiológico, que Deus esteja cuidando então da Luana, física, mental e espiritualmente. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Bom, a gente tem aí a Joelma corrigindo com a querida irmã Arlene ali, né, que ela tinha entendido errado, mas a gente vai agradecer a Deus por isso. Bom, tem mais motivo de oração chegando aqui. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, né, que tem mais um motivo de oração chegando. Tem uma pessoa tentando entrar. Eu vou mandar o link para a pessoa, mas você também pode mandar se quiser. Para copiar o link, se você tiver no celular, é só ir lá em cima no endereço. Aí você clica em copiar o link e envia para a pessoa. Se você tiver no computador, existe uma opção aqui no Facebook para você compartilhar a página. Eu peço que você faça isso. Facebook nos avisou, eu vou compartilhar com você esse aviso. Cadê? Onde é que está? O aviso está aqui, que
Daqui a pouquinho a gente está chegando em 1.900 pessoas seguindo essa página. Eu não sei o que isso significa, nem sei porque o Facebook está dizendo isso. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece a Deus, porque a nossa pequena e valente igreja está aí compartilhando a palavra com todas essas pessoas, e a gente vai compartilhar com você algumas das bênçãos. Eu falei que estava reunido ontem com alguns seminaristas, a gente está lançando um desafio para seminaristas, para estudantes de teologia, para que venham para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Precisam de pessoas que estejam dispostas a servir a Deus, e aqui o desafio é grande, a seara é grande, e a gente precisa colocar aqui diante de Deus a nossa vida e colocar aqui diante do Senhor cada momento. Bom, deixe-me ver aqui. Eu falei já do nosso irmão Franklin, já falei de todos esses irmãos que estão aqui, mas eu vou convidar você agora para nos acompanhar em oração. A Bernadette, eu só continuo no Facebook cada hora da aliança. Que coisa boa. Deus abençoe então você, minha irmã, pelo seu testemunho e pela como é que a gente diz assim, perseverança, né? Nos mantemos aqui em perseverantes. A Rose é que está pedindo a oração ali, ela que está ali buscando uma vaga na faculdade. Então, está pedindo aqui oração, eu convido você para que esteja orando junto conosco também por esse motivo, por esse momento. Quero compartilhar com você também que a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência está fazendo o seu congresso nesta semana, o congresso da área de História. O grupo de História, que é um grupo grande na ABC2, está se reunindo virtualmente com vários pesquisadores cristãos apresentando seus trabalhos, apresentando suas pesquisas. E hoje, especialmente, a gente quer mandar um abraço aqui para a Kézia, que está lá fazendo a apresentação sobre a moda cristã sustentável. Depois eu vou pedir para ela compartilhar isso com a gente lá na igreja, e aí a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre isto, mas ela dá um destaque muito bonito para os trabalhos de bordados, de costura, das oficinas e artesanatos de costura que as igrejas costumam promover. Eu lembro de algumas delas e eu quero aqui mandar a saudação para a oficina de artesanato, de costura, lá da igreja de Madureira, da igreja do Rio de Janeiro, da Catedral Presbiteriana, da igreja de Copacabana. E se você conhece mais alguma igreja que tem aí uma oficina de artesanato, de costura, onde as mulheres fazem ali o trabalho sustentável de manter uma moda cristã produzida pelas próprias mulheres e por elas e para elas, eu queria convidar você para colocar diante de Deus aí este motivo, esse momento. Olha, é uma pesquisa histórica aí de alguns irmãos, e a Kézia é a irmã que está fazendo esse trabalho, e eu queria convidar você. Não é a Kézia da UMP, é uma Kézia que é daqui de São Paulo e que está aqui estudando na Universidade do Estado de Santa Catarina. O UDESC está fazendo uma tese sobre isso. A Bernadette perguntando sobre quem era a irmã, não é outra. Que Kézia é um nome comum no meio das nossas igrejas, né? Mas a gente quer convidar aqui você para orar por ela. Nesse momento a irmã está apresentando o seu trabalho e ela é doutoranda em moda, né? Aqui na nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Né? O nome não é tão comum por aí, mas entre as igrejas é um nome muito comum. Eu conheço várias Kézias, até porque é o nome que está lá na Bíblia, é o nome de uma cidade refúgio, de várias irmãzinhas têm esse nome também. Só eu conheço 8 irmãs com esse mesmo nome, e aí eu quero compartilhar com você esse momento, mas também que você esteja em oração por esse congresso, por essa irmã, por aqueles que estão trabalhando, escrevendo por isso. Bom, a Márcia dizendo que eu estou adaptado. Não estou adaptado não, Márcia. A casa aqui é que está aquecida. Tem um aquecedor aqui pertinho de mim. Se o aquecedor não tivesse aqui, eu estava todo empacotado. E quando eu saio daqui do aquecedor, olha, eu já boto minha touca aqui e a gente caminha lá para fora. Para ir lá fora, nesse friozinho aqui, tem que se preparar. Então, vamos fazer uma oração e a gente vai fazer assim, nós vamos orar
Vamos começar com os pedidos, vamos agradecer a Deus pelo centenário da nossa irmã que está, não sei se ela está aqui com a gente, se está ouvindo aí, eu sei que a Arlene está, não sei se a mãezinha dela está, se tiver, aí a Arlene pode colocar aí, né? Pode colocar, quem sabe, também o nome dos irmãos, da família, se quiser a gente acrescenta também nas orações, viu? Mas a gente vai fazer um pedido agora, vamos clamar, vamos começar com os enlutados, vamos colocar diante de Deus aqueles que estão buscando trabalho, que estão buscando emprego, que estão se preparando para fazer concurso, que estão aí também fazendo o vestibular de direito, como está aí a nossa irmã Rose. Vamos colocar a Associação Brasileira Cristãos na Ciência, vamos colocar diante de Deus esses 5.008 pedidos de oração que estão aqui em nosso livro, e nós depois vamos agradecer a Deus pelos vários motivos de gratidão que a gente tem aqui para contar, e depois de agradecer, a gente vai ter a oportunidade de cantar Um Ano Mais de Vida junto com a família da Arlene. Então, Arlene, se quiser acrescentar o nome dos outros irmãos aí, membros da família, coloca aí para a gente colocar na nossa agenda de oração. E assim a gente vai ter que caminhar. Bom, o Werner está dizendo ali uma verdade. Carioca, que nasceu carioca, nunca se adapta ao clima frio. É verdade, Werner. Carioca, que nasceu carioca e continua carioca, não nasceu para o frio, né? Então, tem gente que diz que ama o frio. Eu, como bom carioca, duvido, né? Eu e o Fernando, aliás, né? Que não sei se o Werner conhece o Fernando. Fernando é um irmão da nossa igreja aí, submarinista, que tem a oportunidade também de estar aqui com a gente como carioca. A gente chega aqui na igreja nesse friozinho, no culto de domingo, todo empacotado, né? E a gente sabe como é que funciona. É assim que funciona o carioca. A carioca tem uma pele diferente, sente muito mais frio que os outros. Eu, pelo menos, penso assim. Sei que outros pensam diferente, mas quem ama frio, ama frio. Quem gosta de frio, tá aí feliz da vida. Quem não gosta, tá sofrendo, assim como estão sofrendo aqui os agricultores que estão aí esperando passar o frio, a geada, para plantar aquilo que é a fruta da próxima estação. Mas se você gosta dessas coisas de frio, aí sabe que o pessoal da vinícola dos morangos estão aqui felizes da vida. Bom, Rosa Marlene dizendo que está em oração por todos. Márcia também está em oração. Quem mais que está em oração aqui por nós, orando também? A Nólia. Ana Maria colocou ali a sua mãozinha de oração. Vou pedir para você, se você puder, escreva aí orando ou coloque a sua mãozinha de oração, para que os irmãos saibam que a gente está orando. Eu vou pedir que Deus esteja também cuidando ali e abençoando todos aqueles que nós aqui estamos lembrando, mas pedimos em especial que você, que está aqui conosco, pela graça de Deus, junte-se a nós nesse momento de oração. Se você não pode fechar os olhos, não pode parar o seu carro aí no acostamento, se você não pode ir para o seu lugar de oração lá e erguer as suas mãos, fique à vontade, onde você estiver, para que a gente esteja orando, intercedendo, como você puder, onde você estiver. Joelma já escreveu ele que está orando, só que eu vou pedir para fazer uma coisinha rapidinho aqui antes de eu orar, que eu fui clicar aqui na hora da aliança e foi parar em outro lugar. Bom, o Franklin escreveu que está orando, a Ariane também, Bernadette, Joelma. Eu estou lendo os últimos nomes que aparecem aqui para mim no celular, porque eu estou acompanhando a hora da aliança aqui no celular e o software de transmissão está aqui na minha frente, para você saber como a gente faz. É assim que a gente faz, para a gente poder caminhar juntos. Por isso que eu falei que eu estou aqui com 3 telas na minha frente. Bom, já estamos prontos para orar? Vamos nos colocar então diante de Deus em oração. Santo, eterno e bendito Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, abençoe agora, Senhor, as famílias que estão enlutadas, aqueles que precisam da certeza da vida eterna e da salvação para continuarem seus passos na caminhada, na jornada por esta terra onde o Senhor nos colocou. Abençoe em especial, Senhor, a família Rios,
Abençoe esta família amada que tem sempre estado aqui conosco e que nos momentos de luto e de dor busca a tua presença, na certeza de que o teu Espírito Santo tem consolado, confortado, fortalecido e orientado os irmãos e irmãs que estão aqui nesta hora. Pai eterno, nós também te pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, consolando e dando a orientação e a sabedoria do Espírito para o Manuel, para a Estela, para a Mariana, nesse tempo de uma separação tão dura de uma jovem tão promissora como a Juliana. Que Deus esteja abençoando esta família e que este testemunho possa alcançar as vidas que estão ali perto destes teus filhos e filhas, desta família amada do Senhor. Pai eterno e Deus bendito, nós te rogamos que o Senhor derrame graça, misericórdia e consolação sobre todos esses 224 nomes de famílias, de irmãos, de irmãs que estão aqui no tempo de luto, no tempo de dor, nesta jornada terrena, onde nós caminhamos até aquele dia em que chegaremos diante do Senhor, e a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão na nossa vida e estarão conosco eternamente quando estivermos diante de Ti nas moradas celestiais. Pai bendito, nós também te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que buscam portas de emprego, de trabalho, que buscam vestibulares, concursos, que buscam, ó Deus, progredir naquilo que o Senhor preparou para que eles fizessem aqui na terra. Abençoe esses que estão aqui nessa lista de oração e outros que só o Senhor conhece, que nos acompanham aqui na hora da aliança. Abre portas, dirige os caminhos, dê sabedoria e graça aos seus filhos. Nós também te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que atravessam dificuldades de saúde e de tratamento. Em especial pedimos pela Luana, pelo Luiz, pela Joelma, e rogamos, ó Deus eterno, que o Senhor continue com o menino Daniel, com a Hilda e com toda a sua família. Eterno Deus, Pai bendito e todo-poderoso, nosso coração se alegra com aqueles que se alegram, e nós bendizemos o teu nome pela vida da Hilda de Castro. Que o Senhor abençoe Arlene, abençoe toda a sua família, derrame graça e misericórdia sobre a Hilda, e que este tempo do centenário seja um tempo em que nós possamos entender, porque a tua palavra diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, porque a nossa vida tem sido sempre será uma vida na tua presença, na alegria do Senhor e na certeza de que o Senhor cuida de nós. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Opa, a Arlene colocou ali o nome da família toda. Hilda, eu vou anotar então, é a mãezinha dela, completou 100 anos, dia 4 de julho. E aí a gente está acrescentando aqui o Valdo, a Alzenir, Jormélio, é Jormélio mesmo, né? Isso é um nome bem diferente. Josete, Leila, Diana e as suas famílias. Deus abençoe essa família abençoada do Senhor. E nós agora vamos cantar o hino que eles pediram. Um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor. Está no nosso inário e a gente vai cantar com alegria. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu não aguento mais cantar um ano mais de vida no aniversário. Eu lamento muito que a pessoa pense assim, né? Porque tem pessoal que gosta de cantar outras coisas, a gente gosta de cantar isso. É o ano mais de vida mesmo, guardou-vos o Senhor, e assim a gente agradece ao Senhor. É o hino 621 dos Salmos e Hinos, olha como é antigo, lá do século XIX. É anônimo, mas já os Salmos e Hinos já tinha registrado esse hino, 396,
aí do nosso inário novo cântico, nós vamos cantar juntos. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais ano passar, a Deus mil graças dai. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais ano passar, a Deus mil graças dai. Amém, amém, amém. Já falei antes que esse hino é anônimo. Ele é anônimo na letra e na música. Só Deus sabe quem fez. E eu espero que Deus recompense os irmãos que anonimamente nos doaram esse hino tão bonito, para que a gente esteja abençoando e abençoando e abençoando vidas através de vidas. Para a nossa caminhada de hoje, nós vamos concluir então Gênesis 3, com últimas questões que foram aqui colocadas, ainda sobre o nome de Deus. Então, para você entender, o nome de Deus não é Jeová. Jeová é a forma que foi latinizada lá no século XIII. No século XIII, nós temos ali, dentro da Igreja Romana, uma tentativa de produzir uma forma latina para colocar o nome Yahvé, que era o nome que os israelitas registravam na sua Bíblia, mas o nome no qual eles não falavam. Todas as vezes que eles chegavam diante do nome de Deus, eu vou mostrar para você, porque você vai entender como é que isso funciona. Eles registravam Adonai e não falavam o nome do Senhor. Quando Abraão se refere a Deus, ele fala assim, Adonai. E
Ao longo da história de Israel, em toda a Bíblia hebraica, foram registrados 72 nomes para Deus. Qual é a razão disso? A primeira razão é que o Deus de Israel não é nominável e não é dominado pelos homens, ele não é conhecido pelos homens. Ele se dá a conhecer, ele se revela. Então é importante você entender isto, para você colocar diante de Deus. E é importante você entender, para você entender o que significa isto. Significa que Deus não é objeto do nosso conhecimento. O ser de Deus é revelado nas Escrituras, mas nós só vamos conhecê-lo plenamente quando estivermos face a face com Ele. Por isso é que o nome de Deus não era pronunciado no hebraico. Os escribas faziam um ato que eu vou repetir aqui, que é um ato muito forte. Quando eles estavam escrevendo o nome de Deus, e aí eu vou pegar aqui um lápis para você entender o que eles faziam, e você vai entender e vai, eu espero, ficar tão cheio de temor diante de Deus como eles ficavam. E eu vou pegar aqui a Bíblia poliglota, o Antigo Testamento, para você entender isto. O nome de Deus, com o tetragrama sagrado, que é Yahvé, aparece várias vezes no Antigo Testamento, na chamada Bíblia hebraica. E aí, quando aparece o nome Yahvé, e o nome de Deus Yahvé, o tetragrama sagrado, aparece várias vezes, todas as vezes que aparecer esse nome, o que é que acontece? Os israelitas, os escribas, quebravam a pena e pegavam uma pena nova só para escrever o tetragrama sagrado, o nome de Deus. Estou apontando aqui, olha, no hebraico para você entender. Olha, ele está aqui, esse 3 é Gênesis 3, os capítulos, os números dos capítulos foram colocados depois, eles não estão no original. E aqui, olha o que acontece. Na Bíblia em inglês, como também nas Bíblias antigas em português, o nome Senhor, Deus, com letras maiúsculas, como está aqui o Lord, God, significa que é o tetragrama sagrado. Então, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer lá, em caixa alta, Senhor, aquele em caixa alta, em letras maiúsculas, Senhor ou Deus em letras maiúsculas, o que quer dizer isso? Quer dizer que o tradutor encontrou o tetragrama sagrado, o Yahvé. Yahvé é o nome que a gente escreveu aí no nosso título da abertura, né? Os israelitas escreviam esse nome? Não, eles tinham temor diante do nome de Deus e tinham temor diante do próprio Deus. Esse Yahvé foi depois colocado em português pelos tradutores da Bíblia de Jerusalém como Javé. Javé é aquele que era e que há de ser. É o significado desse nome que está relacionado com o verbo ser, que não é utilizado nem no hebraico nem no árabe. Quando eu digo eu sou André, eu estou falando em português. Se eu estivesse falando em hebraico, eu diria eu, André, e aí eles pulam a flexão do verbo, como omitem o próprio verbo na língua. Qual é a razão para eles fazerem isto? Para muitos, a razão, para muitos biblistas, para muitos historiadores, a razão é um profundo temor diante de Deus, porque Deus é e nós apenas estamos. Ele é aquele que é eterno, permanente, aquele que era, que é e que há de ser, e nós somos seres contingentes, passageiros, por isso eles não pronunciavam o nome de Deus. Então, o nome de Deus não é Jeová, como ensinam os testemunhos de Jeová. Esse nome foi inventado lá no século XIII para traduzir para as línguas latinas este nome, que é Yahvé, o nome de Deus. É este nome que aparece também quando Deus se revela a Moisés, lá em Êxodo 3, a gente leu esse texto ontem, e eu disse para você que ia gastar um pouquinho de hebraico, né?
que está escrito lá em hebraico quando Deus aparece e diz para Moisés que ele deveria sair para libertar o seu povo? O que está escrito? Está escrito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O que acontecia? Eu sou Yahvé. Quebrava o lápis, ou no caso a pena, como fazia, ou o estilete, pegava um novo e escrevia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de seu pai. E aí, quando Moisés pergunta quem é, quebra de novo: eu sou. E aí, o que está escrito lá, para você entender, eu vou transliterar aqui para você compreender como é que é em hebraico, né? Pronto, transliterei para você acompanhar comigo. Eye asher yeye. Que quer dizer isso em hebraico? Eu sou o que sou. Eu sou aquele que sou. É isso que o Senhor está dizendo. Não sei se você percebe ali, olha, que Yahvé tem as duas formas, e a gente poderia colocar assim no infinitivo, Yahvá, para dizer ele é, ele ser, né? Porque o verbo ser está aí e ele está dentro do nome de Deus. Quando a gente se refere a outras coisas que estão ou são, e aí às vezes isso acontece, esta é a palavra que aparece em hebraico, Yahvé. E aparece aí para que você entenda o que significa o nome de Deus. O velho está dizendo: cuidado para não quebrar todos os seus lábios. Pois então, velho, preste atenção como é que isso funciona, né? Se cada vez que a gente encontrar o nome de Deus, a gente tivesse que quebrar o lápis para escrever Deus, olha só, não teria lápis suficiente, todos eles iam ficar em cotoco pela metade. O pior é isso, que você não pode pegar um lápis quebrado para escrever. Você pode pegar o lápis quebrado para escrever outras coisas. O nome de Deus não. Tinha que ser com um lápis novo, com um estilete novo. Eu preciso dizer isso por quê, meu irmão? Porque o temor e o tremor diante do nome de Deus está nos mandamentos. É um dos mandamentos. Não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Diz assim em outras traduções. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o que está nas traduções em hebraico, israelitas, nas traduções das sinagogas. Não mencionarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que não terás o nome, não pronunciarás o nome, não mencionarás o nome, não tomarás o nome. Significa o quê? Significa que os israelitas tinham um temor tão grande diante do nome de Deus que eles falavam Hashem, o nome. E quando encontravam um nome no texto bíblico, eles diziam Adonai, o Senhor. Mas há outros nomes de Deus na Bíblia, além deste eu sou. E esses nomes de Deus são, na verdade, atributos de Deus. Porque perceba o seguinte, o Deus inominável, o Deus que não é objeto do nosso conhecimento, é aquele que é, que era e que há de ser o Todo-Poderoso. Só existiu um único ser humano na Terra que usou essa expressão para se referir a si mesmo. E aí é Jesus, que aparece no Evangelho dizendo exatamente a mesma coisa. Ego eimi, que quer dizer eu sou. Jesus diz eu sou. Ao dizer isso, ele está dizendo que também é Deus. E a gente precisa entender o que isso significa para nós. Porque nós precisamos entender o temor, o respeito, o tremor e a reverência diante do nome de Deus. E veja você aí, meu irmão e minha irmã, que tem gente colocando o nome de Deus em tudo. E até muitas vezes se referindo ao Senhor Todo-Poderoso, como diz a Rô Alves, sem muita reverência, sem muito critério. Eu posso chamar Deus de tu e de você? Posso, mas com muito cuidado.
com cuidado que as pessoas não têm. Não têm, as pessoas perderam completamente esta reverência, esse temor e tremor diante do nome de Deus, mas ele está lá em Gênesis 3, para lembrar quem ele é, e este nome que revela aquele que é, que era e quer de ser, que diz que o ser humano agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas ele não pode se tornar eterno, não nessa condição, e Deus profetizou que enviaria o descendente da mulher para desfazer as obras da serpente. Eu vou terminar essa história do nome de Deus, porque eu fiz uma menção aqui e alguém me mandou aqui um WhatsApp. O senhor falou em quantos nomes de Deus? 72. Foi isso mesmo que eu falei. Olha. Lá na Bíblia hebraica existem 72 nomes. Eu vou botar aqui o nome entre aspas, porque na verdade não são nomes. São atributos de Deus. Por exemplo, quando aparece lá Yahvé, eu sou. Mas aparece também Yahvé Rafá, eu sou aquele que cura. Aparece também em hebraico, e eu preciso aqui dizer para você que, inclusive, isso tornou uma canção, né? O Kleber Lucas fez uma canção com todos os nomes de Deus, mas se a gente fosse fazer uma canção com os 72 nomes de Deus, não teria... seria um hino enorme, né? Mas eu queria convidar você para que você entenda que alguns desses nomes são, na verdade, atributos, são categorias que apontam aquilo que Deus faz, aquilo que ele opera, aquilo que ele significa. Ele é El, que significa o Deus forte. Ele é Elohim, o Deus dos deuses, o Deus supremo. Ele é Yahvé Irê, que algumas pessoas traduzem Jeová Jirê, mas na verdade Yahvé Irê quer dizer que ele é o Deus que torna-se o Criador, o Deus que faz as coisas. Ele é Yahvé Tsekenu, ele é Yahvé Nissi, ele é Yahvé Shalom, ele é Yahvé Roi, ele é Yahvé Shammah, o Senhor que é a nossa esperança. Mas aparecem outras expressões também relacionadas à figura divina, e em todas elas está a referência a um temor e tremor. Então, Yahvé Roi, aquele que é o meu pastor. Né? Yahvé Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Shammah, o Senhor está presente. El Elyon, o Deus Altíssimo. Adonai ou El Olam, o Deus que é Senhor eterno. El Roi, o Deus que vê. Eloá, o Deus todo-poderoso. Yahvé Tsacaor, o Senhor dos exércitos. E às vezes aparece Shabaot, mas é Tsarô. Aparece também Kadosh Israel, o Santo de Israel. Avenu Malkenu, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Rei. Melech Kavod, o Senhor da glória. Eu poderia ficar aqui lendo, e você vai perceber que Shaddai, Adonai, são todos nomes que estão relacionados com atributos do poder, da ação e da pessoa de Deus. Mas esses não são nomes no sentido que nós utilizamos hoje. Por isso eu vou dizer de novo, o nome de Deus não é Jeová. Deus tem 72 nomes na Bíblia hebraica que são 72 atributos de Deus. São coisas que remetem e refletem o poder de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus e tudo que Deus quer que a gente saiba, ele revelou através desses nomes. Então, quando ele diz que ele é Yahvé Rafá, ele é aquele que cura, ele é eu sou o curador, eu sou o Deus que cura. Quando ele se refere como o Deus Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. E eu preciso que você compreenda isso para que você, meu irmão e minha irmã, não seja criança na fé. E entenda que a pronúncia do nome de Deus, ela está apontando na Bíblia hebraica para os atributos, para a pessoa, para o poder, para a ação de Deus. Mas estão apontando também uma diferença enorme entre o Deus
Todo-Poderoso, o Deus vivo e a humanidade. Nós somos capazes de dar nome a nós mesmos, às coisas, ao mundo, mas veja que no texto de Gênesis 2, o homem nomeia todas as criaturas, mas ele não nomeia o Criador. É o Criador quem nomeia o homem e é ele quem dá a Adão e a Eva os seus nomes. E os nomes estão relacionados a significados. E aqui eu quero acrescentar uma última coisa. Se os nomes de Deus eram pronunciados com temor e tremor na Bíblia hebraica, e se diante do Yahvé eles silenciavam e diziam Adonai, Hashem, o nome, o Eterno, Jesus veio trazer uma outra realidade, viu? Ele nos ensina a chamar Deus de Abba, que em aramaico quer dizer paizinho, papai. Ele traz o Deus Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé, para bem perto de nós e diz assim: vocês orarão dizendo Pai Nosso. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai e você precisa entender o que isso significa, porque Pai também não é o nome de Deus. Sabe que o povo é tão criança na fé, tão infantil, tão imaturo, que tem um povo que diz assim: o nome de Deus não é Jeová, o nome de Deus é Abá. Abá é o nome de Deus. Não, não é nome, gente, é propriedade, é característica, é atributo. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, é para dizer que este Deus que é tudo isto, ele também é um Deus amoroso. Ele é aquele Pai amoroso que está esperando seus filhos no portão para que voltem para casa. Ele é aquele pai amoroso que vai buscar o outro filho que está cheio de juízo, de rancor no seu coração, para dizer: meu filho, tudo que eu tenho é teu, e este teu irmão que estava morto agora vive. Não sei se você percebe, mas o pai amoroso é que é a figura central da parábola de Jesus. Não é nem o filho pródigo, nem o filho ranzinza. O pai vai buscar os dois filhos, o pai os aproxima de si mesmo e ele dá aos seus filhos o conhecimento que eles não têm. Ele dá a seus filhos o amor que eles não têm. Isto é obra do Pai, isto é obra do Senhor. Então, os nomes de Deus que aparecem na Bíblia, em grego ou em hebraico, eles apresentam o quê? Apresentam quem Deus não apresentam aquilo que ele significa para nós. Aquilo que ele faz, o seu poder, a sua pessoa, sua autoridade, sua graça, seu amor estão descritos nesses 72 nomes em hebraico e nestas diversas expressões que aparecem também no Novo Testamento. Eu posso chamar Deus de Abá, de Kyrios, quer dizer Senhor, posso chamar de Theos, mas na verdade em todas essas expressões nós estamos nos dirigindo àquele que é inominável, aquele que é maior do que todas as coisas, aquele que revela o seu conhecimento e revela o seu amor através das Escrituras e revela também o seu juízo e revela também os seus planos para todos nós. Por último, eu queria dizer uma coisa para terminar essa história. Eu sei que esse texto de Gênesis 3 ele é polêmico, o texto da queda, eu sei que tem um monte de coisa para falar, mas eu preciso passar adiante. Então, a partir de amanhã a gente vai começar Gênesis 4. Mas eu preciso aqui dizer que algumas pessoas nos escreveram, 3 pessoas escreveram e viram aí o vídeo da Igreja da Aliança, da Hora da Aliança em algum lugar, e mandaram perguntas a respeito de Gênesis 3. Essas 3 perguntas estão relacionadas com uma forma de uma outra tradição religiosa de ler esse texto. E essa outra tradição religiosa pressupõe, e até algumas pessoas que fazem comentários a respeito desse texto, alguns comentários até antigos, diziam que no texto de Gênesis 3 há uma espécie de mediunidade, porque
o inimigo das nossas almas teria tomado a serpente e a serpente falou como se fosse ali um espírito falando. O que eu posso dizer a respeito disto? E isso daria um tratado enorme, mas eu vou dizer de uma maneira bem resumida, é que isto não está na Bíblia. Vou dizer de novo, a Bíblia não diz que o diabo entrou na serpente. A Bíblia não diz que a serpente estava vocalizando uma outra coisa. Não, a Bíblia diz que esta serpente é a antiga serpente, que é mais antiga do que os animais que o homem nominou. E é aqui dito que ela é a mais sagaz, a mais antiga de todas as criaturas. Então, se você for olhar o texto bíblico, você está falando de quê? Você está falando de uma cobra, de uma serpente como nos nossos dias? Não. Esse texto também não é uma fábula, porque tem gente que pergunta, aí tem uma outra pergunta, pastor, a serpente falante é uma fábula? Não, não é uma fábula também. Então, para orientar você, o que significa essa serpente? Eu preciso dizer para você que o fato de Gênesis 3 falar de uma serpente tem um objetivo bem claro. E o objetivo era denunciar biblicamente que as religiões de mistério e as religiões do Oriente Antigo que adoravam a serpente estavam a serviço das trevas. Só isto. Porque a serpente era adorada e era idolatrada pelas religiões que estavam aqui disputando espaço com o judaísmo. Então, a Bíblia hebraica está dizendo o seguinte: esses deuses, essas serpentes, essas imagens, falam coisas que não são o projeto de Deus para nós. E esta antiga serpente é mencionada no Apocalipse como sendo o inimigo das nossas almas, o adversário da humanidade, aquele que se levantou contra Deus e que introduziu o pecado no mundo, dominando a humanidade a partir do momento que a humanidade queria seguir o caminho que não era o caminho de Deus e não quis seguir o mandamento do Senhor. O que isto quer dizer? Quer dizer que a maneira correta de interpretar esse texto de Gênesis 3 não é aquela maneira literal de alguns que dizem que é uma fábula. Não é isto. Também não é uma maneira, digamos assim, espiritualista, para tentar interpretar esse texto como ele dizendo outra coisa que ele não diz. A maneira simbólica correta é de dizer que esse texto está combatendo a idolatria, está combatendo os desejos humanos, está combatendo o pecado e dizendo que a origem do pecado está nas obras das trevas, na desobediência contra Deus e na rebelião contra o Criador. É por isso que a Bíblia hebraica tem uma unidade de conteúdo. E nessa unidade de conteúdo, a Bíblia hebraica diz que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Por quê? Por quê? Porque a rebelião contra Deus é que dá origem à idolatria, à feitiçaria e todas as demais coisas, todo tipo de mal. A idolatria e a rebelião promovem todas as outras coisas porque colocam no lugar de Deus outra coisa e outra vontade que não é a vontade do Criador e que não é, portanto, a direção daquele que nos ama e que nos deu o seu Filho, que quer nos chamar de filhos, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahvé, o Senhor que era, que é e quer de ser, e que quer que nós sejamos com Ele. Eu queria convidar você para que compreendesse tudo isso, para que você começasse a entender que esse texto, que foi escrito para ser cantado, porque ele tem aspectos de musicalidade, numa melodia que se perdeu, mas que de alguma maneira ainda é lida nas sinagogas no texto massorético. Esse texto apresenta a seguinte realidade: o Deus vivo, o Deus verdadeiro, nos deu a sua direção. E Ele quer que os nossos desejos, a nossa vontade estejam nele.
É por isso que esse texto está tão preocupado com o desejo do coração e com a vontade do homem. E é por isso que ele está também denunciando que as serpentes e os ídolos deste mundo são malignos, maléficos e tenebrosos e nos conduzem às trevas e nos afastam de Deus. Porque o final do texto diz que o homem foi afastado da presença de Deus. E o que acontece com o homem afastado da presença de Deus? Aí a gente vai para Gênesis 4. Há uma consequência no pecado e a consequência do pecado é a morte. A morte espiritual, mas também a morte física. A primeira consequência do pecado, segundo o livro de Gênesis, é o assassinato. Porque logo depois da queda, em Gênesis 4, é registrado o primeiro assassinato, que não é qualquer assassinato, mas é um fratricídio, ou seja, um homicídio de um irmão. É irmão que mata irmão, e isto, segundo a Bíblia, tem origem na queda, no pecado, nas trevas e no mal. E o sangue derramado sobre a terra clama diante de Deus. E esta é uma verdade bíblica. Eu vou convidar você amanhã para entrar em Gênesis 4, mas se você ainda tiver alguma dúvida, se eu trouxe aqui questões novas para você, entre em contato conosco, né? Então, formas de entrar em contato com o pastor. Você, se está com vontade de escrever muito, quer mandar muita pergunta, eu vou pedir para você prestar atenção nisso. Manda por e-mail, né? Porque às vezes as pessoas mandam muito texto lá no WhatsApp. O WhatsApp não é muito amigável para a gente ficar lendo muito texto. Aí você tem que clicar lá em leia mais, leia mais. Então, vou pedir para você, se está com vontade de escrever muito, tem muita pergunta, muita coisa para perguntar, muita coisa para compartilhar, manda um e-mail. Se você quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número do WhatsApp também para você entrar em contato conosco e a gente vai compartilhar. Ih, Nólia perguntando da lata. Esqueci da latinha. Nólia, a latinha vai ficar para amanhã, porque já extrapolei aqui o tempo que os irmãos lá da produção me pediram para não extrapolar. E aí, amanhã eu vou contar a história da latinha que caiu. Você ficou esperando, Nólia. Tá certo, tá certo. Mas eu acabei falando tanta coisa, a gente tratou de tanta coisa hoje, que esqueci da latinha. A latinha está aqui do meu lado, mas eu vou contar a história dela amanhã. E aí a gente vai ter a oportunidade de compartilhar tudo isso. Edivaldo, lembrando que o mundo jaz no maligno, mas o texto não termina aí não, viu, Edivaldo? Aliás, esse texto é muito bonito. 1 João capítulo 5, esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. O mundo jaz no maligno, sim, mas aquele que é de Deus, o maligno, não o toca. Leia o texto todo e você vai guardar isso no coração. Então, todos não esqueceram, ninguém esqueceu da latinha. Eu esqueci da latinha também para contar essa latinha, mas eu queria compartilhar aqui outras coisas. E a latinha é só uma curiosidade para a gente contar amanhã. E aí você vai guardar. Vou soltando as curiosidades aos poucos, mas eu tenho que fazer um roteiro, senão a gente vai acabar extrapolando sempre o nosso tempo. Então tá aí o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco. E tá aqui também o e-mail, se você tem alguma dúvida, se deseja compartilhar alguma experiência de fé, ou mesmo se você quer simplesmente que a gente ore um pouquinho mais com você por alguns assuntos que você não quer aqui publicar, entre em contato conosco, a gente está em oração, porque esta é a vontade de Deus. E esta é a ordem de Jesus, que nós oremos uns pelos outros, que oremos sem cessar, que a cada momento, a cada instante, o Senhor nos dirija e nos abençoe e nos proteja. Vamos terminar com uma oração final? Eterno e maravilhoso Deus, Senhor do universo, Autor da nossa salvação, nós te bendizemos pela obra maravilhosa de Cristo, que trouxe-nos a revelação do Pai e derramou sobre nós o seu Espírito. Pedimos, Senhor, que na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, agora dirija os seus filhos e filhas nesta noite, nesta tarde, nesse dia, neste tempo em que estamos aqui, em nossa jornada, segundo a tua vontade. Dirige as nossas mentes e o nosso coração e abençoe-nos para que todos os moradores da terra possam ver e conhecer
quem é o Senhor. Que assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces e ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas, em todo o tempo e eternamente. Amém, amém e amém.